Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Convocação, conversas que convocam o coração. Este é um podcast que nasceu neste mês vocacional para fazer uma convocação muito especial para cada um de nós. Parar, escutar e refletir sobre o chamado de Deus em nossa vida. Porque a vocação vem de Deus. Ela começa com um chamado e exige uma resposta. E que alegria ter vocês aqui conosco. E nós queremos começar esse episódio fazendo para vocês algumas perguntas. Você já foi batizado? Já recebeu a primeira Eucaristia? Você já experimentou a alegria do perdão após uma confissão? Já participou de uma missa que tocou o seu coração e renovou a sua esperança? Você já acompanhou algum familiar enquanto ele recebeu a unção dos enfermos? Olha, talvez você nunca tenha parado para pensar, mas todos esses momentos só foram possíveis porque uma pessoa decidiu dizer sim e agora ela doa toda a sua vida para Deus e para os irmãos, como um sacerdote. E olha que interessante e que lindo! Em todos esses momentos, é o Padre que está presente. Ele está presente quando nós iniciamos a nossa vida cristã, quando a nossa vida cristã amadurece, quando o coração precisa de perdão, quando a dor visita a nossa família e quando a nossa esperança precisa ser renovada. E é por isso que neste primeiro episódio do nosso podcast nós queremos agradecer ao sacerdote pelo dom da sua vocação. Mas antes de darmos as boas-vindas ao nosso convidado, nós queremos conhecer o homem, o jovem, o menino que um dia ouviu a voz de Deus e respondeu: Eis-me aqui. Então, seja bem-vindo, Padre Patrick, ao nosso podcast Conversas que Convocam o Coração. Nosso podcast Convocação. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Mas muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui, participar nesse momento. É uma alegria imensa. Eu sou da Tanzânia, sou missionário da Consolata e por enquanto sou formador aqui no nosso seminário filosófico aqui em Curitiba, na Santa Felicidade. Muito bem, Padre, o senhor já se apresentou, né, brevemente, mas nós queremos conhecer um pouquinho mais, né, de você. Então, o senhor já falou que veio da Tanzânia, então nós queremos saber também como que era a sua família, como você era quando criança, né, qual era o seu sonho de criança? O senhor queria mesmo ser padre? Você tinha algum outro desejo, algum outro sonho? Conta um pouquinho pra gente. Então esse menino Patrick era um menino muito tímido, né? Tímido, mas é um menino bem calmo, falava pouco, na minha infância, e menino obediente, respeitoso, é, e assim eu cresci na família de, somos quatro, três meninos e uma menina, e eu cresci nesse ambiente. A minha mãe é professora, e o meu pai, há algum tempo, trabalhou, mas depois se tornou agricultor, trabalhava na terra, tudo isso aí. Mas depois, nesse ambiente que eu cresci, onde também a minha mãe não era da igreja católica, por assim dizer. E o meu pai era sempre católico, mas a minha mãe, ela era da igreja luterana. E uma boa parte da minha família, da parte da mãe, os meus avós maternos são da igreja luterana. Uhum. Então, assim, eu cresci nesse ambiente. Então, no início da infância mesmo, eu acompanhei muito a minha mãe na igreja luterana, né? E assim, então eu cresci nesse ambiente e não fui batizado quando eu era criança, né? Fui batizado com uns 12, 13 anos por aí. E, e assim, eu falo que hoje eu sou padre pela obediência mesmo, que eu obedeci o meu pai quando ele me pediu para começar a catequese. Uhum. Então, assim, foi um susto,
Mas lá na igreja luterana também a gente, como não tinha começado nada lá, a gente frequentava só no culto e tudo isso. Uhum. Aí depois, quando o pai pediu para começar a catequese, eu quase não fui. Mas depois, pela pequena obediência, assim, eu sempre falo. Aí que depois fui começar a catequese, eu com a minha irmã. E assim, foi assim que comecei a minha caminhada na igreja católica. E o que que a tua mãe pensou sobre isso quando você começou a frequentar a Igreja Católica? É, ao princípio, era o acordo entre eles, entre os pais. Uhum. Porque no início, parece que eles não tinham acordo onde a gente ia ser batizado, né? Aham. Porque, que na verdade, esse é o segundo casamento assim, do meu pai. Sim. Então, a minha mãe casou com meu pai já com os meus dois irmãos. Uhum. Aí nasci eu e a minha irmãzinha. Uhum. Então, assim, aquele momento lá que o tempo passou, nós crescemos e depois, por fim, decidiram que a gente entrasse na igreja católica. Uhum. Depois de algum tempo, quando fui batizado, recebi os sacramentos, a comunhão e o batismo era no mesmo dia, né? Já éramos adolescentes. Depois me crismei em 1999. Aí depois em seguida também a minha mãe, eles casaram na igreja. E a minha mãe também decidiu entrar na igreja católica e assim Começou a ela, frequentar. ela se tornou católica. Os meus dois irmãos, os irmãos mais velhos, Uhum. eles foram batizados na igreja luterana. Hum. Só que mais depois tarde eles casaram com as mulheres católicas e hoje eles se tornaram Todos católicos. católicos, Todos então. católicos hoje. Mas no início não era assim. Muito bem. É, Que legal. E nessa época, você tinha algum sonho? Já pensava em fazer alguma coisa? Que profissão você seguiria? a irmã pensei Ser muito. padre não passava na sua cabeça ainda. Se ele vai não passou na cabeça, mas sonhei muita coisa. Ah, Mas uma coisa que eu sonhei, que eu sonhava muito, era ser piloto mesmo. Eu, piloto, até piloto de hoje. avião? Até hoje eu tenho muita Ah, paixão pelos aviões, né? aham. Mas esse era um sonho assim que vinha na minha cabeça, mas todo aquele tempo sonhei de muita coisa. Até sonhei de ser atleta, gostava muito de jogar bola, toda aquela coisa ali. Mas nenhum desses sonhos assim apareceram na vida. Que depois, Uhum. mas assim tinha esses sonhos assim que a gente pensa de ser médico, a gente pensa de ser piloto. Até é interessante às vezes a gente fala, mas que loucura, né? Que a gente pensa. Até uma vez eu falei para minha mãe, eu gostaria de ser um político, né? Aí ele falou, por quê? Eu falei, eu quero também usar terno, assim, para ser bonito lá com aqueles ternos, assim, elegante. A turma também usa, né? Um tipo de um Mas terno. hoje, nem terno uso hoje. Aham. Que legal. Ô É, padre, e quando que você percebeu que Deus estava falando com você? Como que você percebeu o seu chamado? Com quantos anos? é, é interessante porque, assim, naquele ambiente onde eu cresci, mesmo que a minha mãe era da igreja luterana e o Uhum, meu pai era católico, assim no interior, né? uhum. A paróquia estava um pouco longe, então os padres vinham celebrar a missa nos domingos e eles vinham lá almoçar lá em casa depois da missa. Os sacerdotes. Sim, Uhum. então isso, eu falo que já tinha contato com os padres, Uhum. mas assim como eu era muito tímido, era quietinho, assim eu não ficava muito, puxava a conversa. De vez em quando assim eles têm aquela provocação, né? Uhum. Que o menino está lá, provocar alguma coisa, mas eu nunca falei nada. Aham. Nunca falei que quero ser padre ou não, mas assim, naquele ambiente lá, e foi. Então, ao princípio, no início, não tinha muito essa questão de querer ser padre. Então, assim, a gente estudava, mas a gente crescia nesse ambiente, que o meu pai também participava na igreja, Uhum. e mas fortemente a esse desejo que eu comecei a sentir o chamado, Uhum. e um dia, quando apareceu um dos nossos catequistas da paróquia, Uhum. ele passou lá em casa, e naquele dia eu não estava. Uhum. Sim, naquele dia eu não estava, que tinha concluído o ensino fundamental. Esse catequista já me conhecia, tudo aquilo. E ele passou lá e falou para o meu pai. A diocese mandou o recado que tem vaga para os adolescentes que querem entrar no seminário menor. Olha só. Aí ele deixou o recado lá e foi embora. Quando eu voltei, Uhum. eu tinha ido visitar os meus primos aí.
Quando eu voltei, aí o pai me avisou. Bom, falei, tá bom, não sei, vamos ver aí o que que vai ser, porque era um outubro, no início de outubro, por aí. Uhum. Mas e depois aí ele me falou, a entrevista vai ser na primeira semana de dezembro. Então, se você quiser ir, você pode ir. Bom, mas também tinha a oportunidade de ir nas escolas públicas para o ensino médio. Uhum. Bom, aí começou a mexer comigo essa proposta. E até então você não pensava nada Até, disso. até então não pensava nada, porque estava só esperando que depois a gente ir para as escolas públicas. A gente estava esperando que o governo enviasse, desse a gente às escolas. Assim, mas assim, naquele momento, quando apareceu aquela proposta, isso Uhum. começou a mexer comigo. E o meu pai, assim, conversando lá, mas o meu pai, ele também ele me incentivava, mas não era assim de uma forma simples, sem Sim, sem sem muito obrigar, sem assim. obrigar. Bora. Aí depois de falar, pensa, se você quiser ir, não sei o quê. Pai, bom, Uhum. chegou aquela data, aí eu fui. Eu falei, pai, eu vou lá ver se nessa entrevista. Aí depois fomos numa paróquia lá onde nos entrevistaram, perguntaram Aham. só as coisas básicas da vida da gente, a vida da igreja, tudo isso aí. Uhum. Então, naquela época eu já era crismado e assim por diante. Então já conhecia já a fé católica. Aí depois, na verdade, depois da entrevista me chamaram para ir no seminário, no Uhum. seminário menor. Aí quando eu cheguei assim, agora que eu comecei a sentir que mesmo Deus está me chamando mesmo. Falei, agora esse aí, Quando você já estava lá dentro. quando eu já estava lá No dentro, processo não isso. seletivo, nas Assim, entrevistas. então assim, naquele momento assim, eu senti Uhum. mesmo que Deus está me chamando. Aham. Bom, no meio das dúvidas, toda aquela aí, a gente fica pensando, será que é isso mesmo? E você tinha quantos anos? Na época, tinha 17 anos, para os Uhum. 18. Uhum. Acho que 2001, 2002. Aham. Aí eu entrei no seminário menor, a gente no ambiente do seminário, mas ao mesmo tempo cursando o ensino médio. E naquela época era um seminário menor diocesano. Lá na Tanzânia nós temos o ensino médio em duas etapas. Os primeiros 4 anos e depois mais 2 anos, depois para entrar na faculdade. Só quando eu terminei a primeira parte do ensino médio, aí eu conheci os missionários da Consolata. A minha cabeça começou a mudar também. Uhum. Falei, bom, mas por que não ir fazer estudar também dessa segunda parte do ensino médio numa, num seminário diferente? Ah, Assim, então era outro seminário. era outro Seminário seminário. o quê? Diocesano? Agora era o seminário mesmo dos missionários da Consolata. E você estava antes em qual? Na diocese, Era no diocese. seminário menor da Uhum. diocese. Então eu entrei com os missionários da Consolata. A minha cabeça mudou completamente. Aí comecei a falar, mas Eles eram missionários. eles, os missionários, entrei com os padres italianos lá, que eram professores, e de outras nacionalidades, ugandeses, e assim por diante. Uhum. Aí começou também a mexer comigo. Eu falei, mas seria legal aí também ser missionário, não, Uhum. não só se Te chamou a atenção. me chamou a atenção. Falei, Uhum. mas ficar só na diocese, porque já conhecia já Sim. a vida diocesana Uhum. e assim por diante. Porque também a minha paróquia era dos outros missionários. Aí assim, naquelas Uhum. curiosidades, assim, que depois a gente ia assim por aí foi. Então, até aí, Aham. ainda sentia-se esse chamado. Na cabeça, falei, olha, esse aqui é, é, Deus está me chamando. Se sentia sempre aquele desejo, né? Então, mas sempre fazendo discernimento. Não parei de pensar nas outras coisas, Uhum. mas sempre sentia que esse aqui Pensando no chamado. você sempre pensa nas outras coisas, mas depois a cabeça volta ali para ser padre. Falei, bom, vamos ver aí até. E daí você foi com os missionários Depois, consolatas? depois quando terminei essa parte assim da segunda parte para depois entrar na faculdade, Uhum. a aí que depois falei, bom, eu vou ser missionário da Consolata. Assim, porque também eles animavam a gente, ajudavam a gente a fazer discernimento, Uhum. nada forçado, tudo aquilo eu acompanhava. Aí depois de 2009, entrei numa dúvida, numa crise também. Falei, será que eu vou ou não? E você já estava com quantos anos? 2009 eu já estava com 25 anos, mas então já Já tinha feito faculdade?
Agora era para começar, para pensar em ir na faculdade. Uhum. Mas eu falei agora, se vou na faculdade ou não? Não vou E na estava no faculdade, não. seminário. Já terminei, já terminamos assim Uhum. o ensino médio, fizemos as provas finais Uhum. e depois já quem queria ir para a faculdade, quem queria seguir outro caminho. Mas assim eu fiquei naquele momento assim, entrei numa crise Aham. alguns meses. Eu falei assim, não, se vou ou não. Mas assim eu tinha um primo que trabalhava numa dos parques nacionais da Tanzânia, muito bonito lá. Uhum. Aí eu fui visitar ele naquele período lá. Mas assim ele me falou, se você quiser venha trabalhar conosco aqui, não sei o que, não sei o que. Mas eu falei, eu não queria falar para ele que eu queria entrar no seminário. Mas eu falei, bom, deixa eu vou fazer faculdade primeiro depois. E eu não queria muito comentário, porque às vezes estava com medo de ser desanimado nessa minha decisão. Uhum. Mas aí depois voltei para casa e liguei para o padre que era o animador. Falei, padre, eu vou entrar no seminário. Uhum. É, Aí, agora, isso agora das decidi agora. consolatas, É, dos dos cenários consolados. É, consolados. sim. Mas lá na diocese também, o animador vocacional da diocese estava pressionando um pouco a gente. Porque Todo mundo ele, queria. ele já conhecia a gente, então ele acompanhava também, mesmo que a gente estava nos outros lugares, eles Uhum. acompanhavam. Uhum. Mas aí depois eu falei, não, vou para o seminário. Aí, 2009, é isso aí. Uhum. 2009, depois me chamaram, depois em julho, aí fui para começar o ano propedêutico lá na Tanzânia, no seminário da Consolata. Uhum. Ai. E a sua família, quando soube dessa sua decisão, como que reagiu? Eles te apoiaram? Ou falaram algumas outras coisas? Que te animaram ou desanimaram? Ó, é o seguinte, o meu pai sempre ele Incentivou. gostava muito de que eu seria padre, mas também a minha mãe a minha mãe falou, "Bom, meu filho, você escolhe o que você acha é melhor para Uhum. você na vida." Então, essa parte do meu pai e a minha mãe, eles não tinha muito problema, sempre me Interferia. apoiaram. Uhum. Só que nesse momento, 2009, naquele momento que eu estava terminando o ensino médio, Uhum. aí a minha irmã, ela já estava na faculdade, cursando a medicina. Uhum. Eu tinha o meu outro irmão, o segundo irmão, que ele estava também estudando, ele estava na faculdade, mas ele estava na Rússia. Uhum. É. Esses aí me desafiaram muito e me ajudaram a afirmar que eu tenho vocação. Esses me ajudaram mesmo a dizer, olha, Deus está me chamando. Aham. Sim, porque foi um momento tão forte que eles me desafiaram, sem eles saberem que eles estavam me desafiando. Aham. Por quê? No mês de julho, todo esse tempo aí, eu, quando estava me preparando para entrar no seminário, eles estavam me ligando. Uhum. A minha irmã estava me perguntando, e aí, o que você vai fazer na faculdade? Uhum. Eu falei, olha, eu quero entrar no seminário, mas o meu irmão lá na Rússia, ele me ligava sempre. Oh, ele queria que eu saísse também da Tanzânia Uhum. para ir estudar fora. Uhum. Como Então, eles, então. como ele, a minha irmã estava lá, estudava lá na Tanzânia, e ele estava lá. Então, o que ele fazia? Naquela época já tinha celular, tinha. Uhum. Então, assim, ele me ligava. Quando aparecia uma vaga de um país, que Uhum. era, que era pelo governo, aí ele me passava. Falei, ó, Ah. saiu vaga para Cuba, vai lá. Saiu vaga nossa para Inglaterra, vai lá. Aham. Aí eu dava assim um jogo de cintura, Aham. porque não queria dizer para ele que Não eu não quero queria. isso aí. Aham. Aí foi, passou um tempo e eu estava Aham. procurando, eu estava criando coragem para dizer para ele, olha, eu decidi ser padre. Aham. Lembrando que na época ele ainda é da igreja luterana, ele Ah, nunca, sim. sim, então assim, essa coisa de ser padre para os dois Uhum. não passou na cabeça deles. Mas assim, chegou um dia eu falei para ele, olha, eh, desculpa, mas eu decidi ser padre, eu vou entrar no seminário. E ele? Nunca mais me ligou. Meu Deus! Passou um bom tempo. Aham. Como a minha irmã estava lá, na Tanzânia, ela também estava na faculdade, Aham. aí ela sempre estava me perguntando, mas o que você vai... Fazer. Ela sempre se... De uma forma muito carinhosa. Uhum.
assim, falava, mas por que você decidiu ser padre? Não sei o quê. O que que você quer, o que que você quer estudar? A gente te ajuda, a gente te apoia, não sei o quê, me pergunta de coisa. Mas assim, eu falei, ó, eu decidi ser padre, mas olha, uma vez falei, a última vez falei para ela, deixa eu terminar esse ano propedêutico aqui, Uhum, aí depois no final do ano eu te falo se vou continuar ou não. Mas era uhum. Só para, para enrolar. só para enrolar. Mas eles me desafiaram muito. E eu Aham, não sei, assim, com muita firmeza sempre eu falei, não, eu não vou. uhum, Porque assim, depois mais tarde, assim, que a gente, o nosso fundador dizia, uhum, Deus me chama hoje, não sei se vai me chamar amanhã. uhum, Então eu falei, se eu vou na faculdade agora, eu não sei se vou depois ter coragem de voltar a ser padre. aham. Aí eu falei, agora mesmo eu vou, não vou mudar mais. Então, aí eles depois se silenciaram também, Se nunca, conformaram com a sua com a decisão. minha decisão, nunca mais me perguntaram mais nada. Mas você viu nesses desafios, nessas provocações, um Essas sinal de que provocações, realmente Deus estava te Deus chamando. está me chamando mesmo, porque Uhum, se assim não fosse, uhum. eu Teria ia aceitado seria alguma das resultado alguma das propostas, né? propostas e deixar, Provavelmente. Uhum. porque tem colegas que estavam no mesmo Sim. ano, foram desafiados pelos parentes e deixaram o Uhum. seminário e E foram desistiram e estudar, foram. foram fazer outras Mas coisas. assim, no meu caso, eu peguei firme e falei, não, esse aqui acho que esse aí é a minha decisão, então, e depois foi. E depois, aos poucos, só os dois que mais me apoiaram muito, assim, depois, quando aceitaram e conformaram com isso. Uhum. E hoje Então, eles estão de acordo com isso, te ele se apoiam. me apoiaram muito e depois até falam, até sempre nunca me esqueço, eu falei na minha ordenação presbiteral, os Uhum. dois que me deram o melhor presente. Ah! Se, Muito bem. os dois que me deram o melhor presente, Sinal de mas que assim, aceitaram. mas assim, eu vejo assim como as pessoas que me ajudaram muito a crescer e a ter certeza da minha vocação, porque até então a gente entra naquelas dúvidas, que Uhum, às vezes a gente fala, será que é isso? A gente fica pensando nisso, mas é assim, uhum, naquele momento que os dois me desafiaram, aham, sem eles saberem que estavam me desafiando, uhum. aí depois acabei encontrando uma resposta mais firme assim Que nesse legal. sentido. Muito bem. É. E durante esse seu itinerário formativo, né, todo esse percurso no caminho vocacional, né, na formação, teve alguma passagem bíblica que te ajudava, que te sustentava nos momentos de dificuldade, de dúvidas? Oh, irmã, assim, como a gente estudou no seminário, então a gente tinha um apoio e um acompanhamento Uhum, assim de perto dos padres. uhum, Então a gente tinha os momentos do retiro, aquela coisa. Mas assim, pessoalmente, uhum. como eu era muito tímido, talvez não sei se muitos percebam hoje, hoje melhorei um pouquinho. É. Mas assim, eu pegava muito me apegava muito a Moisés. Assim. Aham, Moisés era muito tímido, eu falava, mas eu falei, Senhor, eu não sei falar muito, mas mesmo assim a gente uhum, encontrava assim dessa forma assim eu encontrava coragem assim nessa passagem bíblica, o chamado do Moisés. uhum. Então assim na caminhada sempre sem deixar as outras passagens, né, que são muitas, mas essa de Moisés de uma forma me deu coragem e me ajudava Te muito assim fortaleceu. assim. Então, é assim que foi Uhum. a caminhada. Quantos anos, padre, você tem de ordenação? Eu tenho, agora vou fazer 6 anos, 6 anos de ordenação. dia 6 de agosto. Uhum. Acho que E na se semana você que pudesse vem. voltar no dia da sua ordenação, hoje, e olhasse para aquele menino que estava sendo ordenado, aquele jovem, né, depois de 6 anos já de caminhada, depois de ordenado, o que que você diria para ele? É, é, irmã, assim, eu diria para esse jovem a ser a continuar a confiar em Deus, Aham. se deixar nas mãos de Deus. Até porque há alguns momentos na caminhada, Uhum. a gente chega àquele momento assim, a gente vai dizer, olha, aquela frase famosa lá de Deus escreve certas em linhas tortas. Uhum. Se a gente começa a juntar assim os pedaços da história da gente, a gente vai dizer, olha,
é pro Deus mesmo. Deus me chamou. Olha só. Deus me chamou. Tudo tá nas mãos dele. Sim. Então, assim, a gente vai vendo, assim, todas a nossa caminhada, a gente olha para trás, vai dizer, olha, mas Deus, como que eu cheguei aqui? Nem a gente sabe explicar. Então naquele momento, o que mais veio muito forte e emocionante, Uhum. eu lembrei no dia que o meu pai me falou para ele começar a catequese, Olha só. e eu fiquei lá chorando, não queria ir. E depois, Graças a Deus que você foi. graças a Deus que eu fui, porque eu poderia até dizer para o meu pai, eu Não quero. não quero, eu quero ficar na igreja luterana. Uhum. Mas assim, naquele momento lá, depois que falaram para a gente olhar para o povo e dar aquele tchauzinho lá, aí eu olhei para o meu pai. E é pela primeira vez que eu vi que o meu pai estava chorando naquele dia, Nossa Senhora. Mas assim, esse momento assim voltou a mim muito forte e falou, olha, se é para dizer para esse menino, eu falo, continua sendo obediente, porque é pela obediência que hoje você é padre. Quem Então, obedece nunca peca, diz que. nunca peca. Então foi justamente foi esse momento emocionante, assim, lembrei daquela vez que o pai me pediu para ir começar a catequese e depois estava lá chorando, assim, reclamando, resmungando lá, mas depois Mas foi. depois Resmungando, mas eu foi. fui. O padre, vamos passar agora um pouco para sua rotina. Normalmente as pessoas veem o padre, né? E a gente quer saber também o padre, né? Sem estar no altar, o padre que não é o padre da visita ao doente, o padre que não é o padre da formação litúrgica, né? Do acompanhamento das lideranças. Então, o que o padre Patrick faz quando ele não está celebrando? Não está visitando o doente, quando não está dando formação, quando não está cuidando dos vocacionados, dos jovens formandos? O que o padre Patrick gosta de fazer? Bom, lá perto da casa nós temos o terreno lá, que a gente trabalha também. Então a gente tem um pedaço da terra lá, e a gente normalmente, quando não tenho essas outras atividades, me dedico a isso, a trabalhar, a plantar algumas coisas, Você gosta de milho. mexer com a terra? Eu gosto. Uhum. Até porque eu sinto que isso me ajuda um pouco a relaxar. Uhum. A me encontrar, a dar um descanso, mudar um pouco aquela rotina que a gente tem no dia a dia. Então assim, a gente se engaja um pouco nesses trabalhos. Também tem os galinhas lá que a gente cuida um pouquinho, né? Que legal. Então, assim, tirando assim, a esses afazeres que tem a ver com a vida sacerdotal, também a gente tem esses trabalhos. Aí, de vez em quando também a gente vai jogar uma bola. Assim, tem também os nossos paroquianos que nos convidam para jogar bola. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade, a gente também vai correr atrás da bola um pouco. Você gosta de jogar bola? Eu gosto. Você não queria ser jogador, né? Você queria ser piloto. Pois é, aí não sei. Normalmente os Pelo meninos querem menos, ser jogadores, né? pelo menos para matar a saudade. Muito bem. Padre, e no seu ministério, nesses 6 anos de sacerdócio, tem alguma experiência que você passou, um fato emocionante que você se lembra, que você vivenciou por ser um sacerdote? Irmã, eu lembro. Irmã, depois da minha ordenação diaconal aqui na Santa Felicidade, na paróquia Santa Margarida, depois eu voltei para a Tanzânia, 2020. Em 2020 eu voltei para a Tanzânia para a ordenação presbiteral. E era em janeiro. Em março aí começou a pandemia. Então, inclusive, a minha ordenação era para ser dia 29 de maio. Aí depois daquele momento difícil. Isso em 2020? 2020. Então, adiaram a ordenação para dia 6 de agosto. Que, na verdade, assim, como a gente fala, Deus faz tudo do jeito dele mesmo. E a minha ordenação foi justamente no dia da transfiguração do Senhor. Dia 6 de agosto. Não, tranquilamente, sim, a gente esperou e fui ordenado. Então, assim, fomos ordenados naquele momento, que ainda a pandemia. E depois eu já tinha destinação de voltar para o Brasil. Os meus outros colegas foram destinados para os outros países. O único do grupo que voltou para o Brasil sou eu. Então eu já tinha passagem de ida e volta. Então em setembro eu deveria voltar para o Brasil. Mas naquele momento já não tinha possibilidade. Tinha que ficar até janeiro. Em janeiro de 2021 consegui voltar para o Brasil. E eu
cheguei na nossa casa regional, na casa provincial lá em São Paulo, e já tem aquele momento forte da pandemia 2021. Uhum. E depois, se de repente lá na casa apareceu Covid, alguns padres pegaram Covid, depois e acabaram a falecer. Uhum. Mas o que naquele momento assim a gente fazia a questão de também de visitar os padres que estavam Pessoas. já, Uhum. principalmente os padres que já estavam internados. Uhum. Mas uma vez, assim, junto com uma senhora, ela me falou, eu não sei como que está o padre Vidal, mas será que dá para a gente ir pelo menos visitar para saber como que está? Uhum. Aí foi com ela me levou lá no hospital, lá na zona sul de São Paulo. Chegamos lá, falei, bom, eu falei que eu sou padre, vim para fazer um sal dos infernos para o padre. E falaram, então eu sou uma pessoa só. Então me deixaram entrar lá. Olha, irmã, eu cheguei lá, encontrei lá, aquela ala era só para as pessoas entubadas. Aham. Aquele cenário me marcou muito. Falei, Uhum. meu Deus do céu, o que eu... Se você, naquele momento lá, você olha para todas aquelas pessoas lá, Todo aquele sofrimento. sofrimento, aí você se sente vulnerável. Uhum. Aí me falaram, você tem só 5 minutos, tem que ser rapidinho. Então, assim, eu fiz Uhum. um saldo dos infernos para o padre, aí eu fui embora. Uhum. Mas aquilo me marcou muito, me marcou muito. Depois pouco tempo, o padre faleceu, mas aquele cenário mexeu muito com a minha. Inclusive, era o primeiro ano de sacerdócio, mas, Uhum. mas aquele sofrimento mexeu comigo. Mas é a vida. Uhum. Sim. Assim, mas esse foi uma das experiências que na verdade mexeu muito comigo. Uhum. Então, assim, então é isso. Padre, acho que as pessoas em casa, os nossos ouvintes também devem ter essa dúvida, né? Geralmente os padres cuidam das pessoas, né? Espiritualmente falando, mas também até fisicamente, às vezes, com uma visita, né? Que você vai lá, escuta, atende. Mas você, por exemplo, um momento como esse de sofrimento, né, de vulnerabilidade, né, quando você tá triste, quando você tá feliz também quer compartilhar com alguém, você tem alguém que você conversa, alguém que te escuta, né? Como que você cuida do seu coração? Também na questão da solidão, né? Normalmente vocês vivem em comunidade, até tem esse fator que é positivo, porque vocês convivem com outros padres, né? Mas, por exemplo, outros padres talvez convivam, né? Vivem sozinhos, né? E não tem com quem conversar. Mas você, como que você cuida do seu coração, né? Tem alguma pessoa que te ajuda? Como que você se defende nessas situações? Que as pessoas perguntam às vezes, né? Nossa, o padre mora sozinho, pode dizer que o padre tem É, alguém, pode ter algum amigo, tem alguém que ajuda ele? bom, eu acho que, inclusive, alguns momentos assim, eu falo, o primeiro que cuida da gente é Jesus Cristo, o próprio Deus que nos chamou, ele tem que cuidar da gente. Porque, assim, eu falo, ele é que nos criou, ele é que nos chamou, e ele sabe, assim, da nossa dor, das nossas dificuldades, porque as pessoas, assim, às vezes, assim, dificilmente, às vezes, as pessoas podem ver, assim, a vida da gente, assim, plenamente, Uhum. como é. Mas eu falo que a primeira pessoa é Jesus próprio que nos cuida, né? Mas também, em segundo lugar, o próprio padre, ele tem que Sim. ele tem que procurar como se cuidar e procurar os caminhos, né? Uhum. Alguns momentos a gente passa umas crises, tudo aquilo aí. Sendo, inclusive, da família, Que é toda aquela normal coisa. É também, né? normal, Uhum. A vida humana é a vida de vida humana, crises. a vida humana é assim. Mas também depois, se a gente fala, no terceiro lugar tem um povo também. Aham. Só que, apesar de que, ah, às vezes a gente sente que falei, gente, o padre também, ele tem as suas dificuldades. Então, assim, quando a gente pergunta, ô padre, como que tá? Pergunta mesmo, não é? Não é aquele de perguntar ao padre como que está e depois achando que o padre está, Tá sempre bem. o padre está sempre bem. Mas, assim, graças a Deus, o povo também entende essa parte humana nossa. Uhum. Que nós somos humanos, sentimos, temos toda aquela. Mas dessa forma, irmã, eu tenho os meus, os meus caminhos, os meus mecanismos. Uhum. E, ó, eu pessoalmente, alguns momentos na vida, eu descubro que tenho alguma coisa que tenha trabalho, eu não tenho medo de ir a conversar com um psicólogo ou Uhum. psicóloga. Eu vou, Sim. tranquilamente. Uhum.
Mas também, de vez em quando eu vou ao confessionário, aí também aproveito também chorar um pouquinho lá no confessionário, né? Para outro sacerdote. Sim, sou pecador, mas também Sim, preciso que alguém me escute. sim. Principalmente tem aquelas coisas que a gente não tem, às vezes ninguém, a gente aproveita lá no confessionário que seja, não é o lugar, mas também o conselho espiritual. Mas também a gente tem outros padres que Sente a sabem, sim, liberdade, né, de partilhar a de situação. partilhar a situação, assim. Então, assim, entre outras pessoas amigas e assim, a gente sempre tem alguém que a gente tem confiança e tirando assim os confrades, todos aí, mas assim, no dia a dia, no lugar da missão, sempre a gente tem que ter uma saída. Eu, pessoalmente, não deixo sem procurar essa ajuda, porque a gente sabe que senão a vida é importante, assim, fazer essa partilha daquilo que nos incomoda, que as dificuldades da vida da gente, assim, e assim, pelo menos procurar um lugar para a gente resolver e deixar a vida continuar. Ô, padre, então agora eu vou falar algumas frases e eu gostaria que você completasse. Pode ser? Sim. Então tá bom, vamos lá. Ser padre é. Ser padre é uma doação. Ser feliz é. Ser padre. Ser feliz é ser padre. Mentira. Seria... Pode falar. Ser feliz é. Ser feliz é... que eu diria? Ser feliz é sentir bem. O celibato significa. Eu diria também é uma doação, é um sacrifício. A oração é. A oração é... a oração é uma cura. A Eucaristia é. A Eucaristia, alimento espiritual. O povo de Deus é. O povo de Deus é uma bênção para a humanidade. Oh, que bonito. Muito bem, e agora a gente quer aproveitar também um momento, né, para fazer aquela promoção vacacional. Com certeza, padre, deve ter algum jovem nos ouvindo, né? E de repente esse jovem também sente o chamado de Deus, né? Tá ouvindo a voz de Deus, mas não sabe como fazer. Então, nessa condição, que tem um jovem aqui que está sentindo que Deus está chamando, o que que você falaria para esse jovem agora? Ao chamado de Deus, quando Deus te chama, ele não te deixa. Ele sempre vai continuar te seduzindo até o último momento. Então, para um jovem que está sentindo esse chamado, é, uma das coisas que eu diria é prestar atenção nesse fogo que está dentro da gente, que às vezes pode ser algum momento, pode pensar que está apagado, mas sempre ele está lá. Então, essa inquietação do coração em relação ao caminho vocacional, sempre existe uma inquietação. Então, que na verdade, ao longo do caminho, tem muita gente que está aí para nos ajudar a discernir, identificar e fazer o discernimento. Então, para um jovem, que não fique sozinho nessas dúvidas. Procure ajuda. Tem muita gente que já tem experiência, que tem a capacidade também de que pode ajudar alguém O para caminho do discernimento, do né? discernimento. Então eu diria isso para o jovem, estar atento. Uhum. A cada um, mas sempre tem uma indicação que inclusive algumas pessoas que convivem conosco, eles podem sentir que alguém que Uhum. alguém tem vocação e precisa de ajuda. Sim. É assim. E agora eu vou fazer algumas perguntas que normalmente um jovem faria se tivesse nesse processo de discernimento, tá? Então, como perceber a voz de Deus, você já acabou de responder, que é, né, estar atento, né, esse fogo que arde, que fica te cutucando, que fica te provocando. Mas vale a pena entregar a vida a Deus e aos irmãos? Vale muito a pena. Vale muito a pena. E eu volto a dizer uma coisa assim que talvez não falei assim, porque alguém mas pare, como que foi que você sentiu ser padre, ser chamado que hoje você é missionário? Olha, os meus pais, da maneira que eles viviam, eu diria que foi aí que também que começou a minha vocação e eu não sabia
no início explicar o porquê depois de decidir ser padre. Do jeito que eles viviam, o acolhimento, acolhiam todas as pessoas. Os meus pais acolheram até loucos. Olha, na Então, casa, da na própria casa. casa, deram comida, toda aquela coisa ali. Então, assim, a essa forma de viver dos meus pais, depois, eu sinto que hoje contribuiu muito para depois o meu caminho a discernir, também a se entregar para a humanidade, ao serviço à humanidade. Claro que a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, mas pelo menos algumas pessoas na vida Vai ajudar. vão aparecer aí no caminho da gente. Pelo menos uma vez por ano, se a gente consegue ajudar alguém, já é muita coisa. E como vencer o medo de responder esse chamado? Porque o medo ele bloqueia, né? O medo ele paralisa. Normalmente, um jovem que tem medo de responder, ele não vai responder, né? Então, como vencer o medo de responder o chamado de Deus? Então, eu diria que uma das coisas que inclusive até a gente acaba falando um pouquinho da oração. A oração seria uma das coisas que pode ajudar a Ferramenta. pessoa, uma ferramenta para superar o medo. Então, assim, nesse sentido, a, a escuta dessas experiências também, que a gente está partilhando aqui, eu digo, não é que eu não tinha, que eu nunca tive medo, mas tinha medo muitas vezes, mas sempre a gente vai encontrar um caminho, escutando assim as experiências das outras pessoas e como que também superaram o medo e assim por diante, gente. Mas a oração para mim é uma ferramenta muito forte para a gente ter criar esse ambiente da conversa com Deus para superar Vencer o o medo, medo. vencer o medo. Ok. Agora, nós já estamos quase finalizando aqui o nosso podcast, Padre. Eu gostaria de fazer um ping-pong bem rapidinho. Pode ser? Sim. Então vamos lá. Ping-pong é legal. Eu falo ping-pong com você fala o seu nome, beleza? Sim. Ping-pong com Compadre Patrick. um hobby. De futebol, jogar bola. Uma comida. Eu gosto muito de comer mandioca. Um time de futebol. Eu sou santista. Ai, meu Deus. Uma música que marca a sua vida? Mas tem várias músicas aí, que depois inclusive lá da Tanzânia, aqui no Brasil, mas São várias. várias. Um filme ou uma série? Gente, eu vou ser sincero. Não gosta de ver. Paciência, até gosto, mas não tenho muita paciência de ficar muito tempo assim na Sentado frente da TV. assistindo. Mas já de vez em quando assisti já algumas mais de terror, alguma coisa, mas nem tanto, mas é assim. Um lugar. Um lugar. Existem vários lugares, mas é um lugar que na verdade que sempre eu gosto, me sinto bem, me sinto em casa, é na Aparecida. Oh, eu também. Gosto tanto. Sim. É, ultimamente fiz uma experiência no ano passado, aí com a nossa comunidade fizemos o Caminho do Rosário lá. Foi uma bela experiência, assim, que eu falo assim. Olha, ele fez Caminho do Rosário, minha. Sim, bonito. Muito bem. Um santo que inspira a sua caminhada. Bom, tem vários santos, né? Tem, mas Para cada ocasião. mas assim, sem deixar de falar do nosso fundador, São José Alamano, que também assim a gente lê a história dele, como começou a caminhada dele, e depois como depois fundou a nossa congregação. A gente acaba encontrando também assim uma inspiração muito muito grande e nos seus escritos que ele deixou. Aí sempre a gente encontra algumas inspirações que nos motivam muito dentro da nossa vida, na nossa caminhada. Até inclusive, como eu falei no início, com a frase dele dizendo que, olha, Deus me chama hoje. Ele falava para os seus irmãos, não sei se ele vai me chamar amanhã. Então, entre vários santos, São Francisco, São Tomás de Aquino, tudo assim, então, vários santos. Um livro que você recomenda. Oh,
Irmã, ultimamente, depois quando eu voltei para Curitiba, sempre tive muito contato com as irmãs do colégio lá no Santa Felicidade, o Sagrado Coração. Ah, é verdade, a gente não falou, mas o Padre Patrick, ele é capelão das irmãs do Colégio Sim, Imaculada. Celebra sim, todas as manhãs, né, sim, Padre? toda Todas manhã as estou lá. madrugadas o Padre tá Sim, lá. mas me lembro que quando eu voltei depois da minha ordenação, as irmãs me deram um livro de presente lá. Hum, E o título desse livro, que o autor é Tomás Alic, uhum. e o livro Paciência com Deus. Olha. Então, esse livro, depois, é um livro que me chamou muito a atenção, assim, porque do jeito que Deus ele faz as coisas dele, aí nós temos que ter paciência. Muito bem. Uhum. Um versículo bíblico. Bom, no lema da minha ordenação, seria justamente de segunda carta aos Coríntios, de São Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 7. Nós somos, como que é, o vaso... Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. Isso, É esse? é esse aí. Então, esse é, inclusive, assim, né? O lema assim, da A minha sua ordenação. ordenação sacerdotal. É assim porque também dentro daquilo da nossa fragilidade humana, Hum. carregamos, mas Deus nos chamou assim mesmo do jeito que somos. E é isso. Ora, trazemos este tesouro em vasos de barro Claro. para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. É isso. Que lindo, né? Né? Nossa. Muito bem. Padre, agora você poderia, né, já que estamos aqui, o senhor tem, né, exerce o ministério, poderia olhar agora para uma das nossas câmeras, porque nosso podcast também é um videocast, né? E falar É, também com os nossos ouvintes que, né, estão nos ouvindo só, não estão nos vendo, né? O padre agora está olhando para vocês também, né? Padre, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? olha, essa é uma mensagem que talvez já tivemos essa conversa, ouviram bastante coisas que saíram da vida da gente, mas uma das coisas, eu como missionário da Consolata, saí da Tanzânia, hoje estou aqui no Brasil como missionário. É, hoje me sinto me sinto grato. Agradeço a Deus pelo dom da vocação. Então, por aqueles que sentem o chamado, coragem. É uma coisa muito, muito bela servir a humanidade, se colocar ao serviço da humanidade. A vocação não é só a vocação sacerdotal, mas todos, né, nós somos missionários, missionárias. É, essa coragem, criar coragem, ir ao encontro do próximo, independentemente da nacionalidade, independentemente de raça, daquilo que nós somos, mas uma vez que nós somos seres humanos, somos filhos e filhas de Deus. Assim, então, para os vocacionados também, não desistam, porque quando a gente desiste, as coisas não acontecem. Então, padre, nós queremos concluir, né, essa nossa primeira conversa, nosso primeiro episódio desse podcast, Convocação, Conversas que Convocam o Coração. Foi uma alegria tê-lo aqui conosco e nós queremos agradecer, né, terminar esse episódio agradecendo profundamente o teu sim, a sua vocação e a sua missão. E claro, né, na presença do Senhor aqui presente, nós queremos também agradecer a todos os sacerdotes neste primeiro domingo do mês de agosto que nós dedicamos à vocação sacerdotal. Nós queremos agradecer vocês, né? A você, Padre Patrick, a todos os sacerdotes. Obrigada por celebrar os sacramentos, por anunciar o evangelho, por visitar os doentes, acolher tantas pessoas e ser sinal do amor de Deus e do amor de Cristo no meio do povo.
Que Deus continue fortalecendo a sua caminhada, abençoando o seu ministério e fortalecendo a sua vocação. E agora nós também queremos aproveitar, Pai, da sua presença aqui, né? E concluir com uma bênção. Também, irmã, obrigado pela essa oportunidade. Que Deus abençoe também a sua missão, a caminhada. Então, que Deus nos abençoe as nossas famílias, abençoe a nós todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela participação de todos. Lembrando que o nosso podcast é o podcast da convocação, né? Uma conversa que convoca os nossos corações a parar, refletir e escutar o chamado de Deus para nossas vidas. Lembrando que toda vocação nasce no coração de Deus, floresce no coração de quem aprende a escutar e a responder esse chamado. Você que ouviu esse podcast pode indicar para alguma pessoa, alguém que gostaria de e precisa ouvir essa mensagem. E nós nos encontraremos então no próximo episódio. E você que nos acompanha nos nossos canais, se inscreva e compartilhe. E também comente aqui embaixo se você deseja ouvir sobre outros temas que podemos tratar nos nossos próximos episódios. Que Madre Clélia os abençoe com 100 corações.